vocês, né? É um monte de sapato. Vocês estão vendo aí que é uma batelada, uma porrada de sapato, sandália, enfim. Né? Esses calçados, eles foram retirados de Auschwitz. Na verdade, eles não foram retirados, eles estão no Museu de Auschwitz. Auschwitz, para quem não sabe, é o campo de concentração que foi instalado na Polônia, cidade de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial, em que morreram mais de 1 milhão de pessoas, né? Na maior parte judeus, mas outras pessoas ali, outros grupos também foram eliminados. Por que eu comecei com uma imagem tão pesada? E olha que ainda foi a imagem menos pesada que eu achei, que ali a gente só tem os sapatos. Então, ou seja, a gente não tem a corpos, eu acho que seria uma coisa muito pesada. Né? Os sapatos, eu acho que eles conseguem causar o impacto, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão bárbara a gente ficar mostrando que, sei lá, cadáveres, como a gente às vezes acha em outros vídeos. Por que eu estou começando com isso? Vamos lá. Estamos falando nesse bimestre sobre filosofia e educação, traçando uma situação, né, traçando ali uma linha que começou com a reflexão dos iluministas, a defesa da educação como aquilo que leva a humanidade ao seu melhor. E agora a gente vai ver um pouquinho o fracasso do chamado projeto iluminista. Que eu acho que assim, na verdade não sou eu que acho, é meio que um consenso, tem seu ponto alto, o fracasso do projeto iluminista tem seu ponto alto exatamente no século XX, com a ascensão do nazifascismo na Europa. Então lembra lá, quando eu estava falando de existencialismo, ainda no começo do bimestre passado, falava que uma das coisas que marca, né, uma das questões que marca o começo do século XX é essa ideia de que a vida ela tá muito, a vida é muito fugidia, a vida é muito frágil, exatamente por causa da guerra e do uso da tecnologia a serviço da morte. Essa é uma reflexão que vai estar muito presente também nos frankfurtianos. Então, os frankfurtianos, que a gente já falou lá no bimestre passado, o pessoal da escola de Frankfurt, principalmente aqueles dois, o Adorno e o Horkheimer, hoje, basicamente, boa parte desse vídeo vai ser a análise de um texto do Horkheimer, pelo menos de alguns trechos do texto do Horkheimer, do Adorno, desculpa, mostram a visão que eles têm do fracasso do projeto iluminista. Afinal, qual que era a ideia lá defendida pelo Kant e pelos iluministas de maneira geral? O que falta à humanidade é esclarecimento, a Aufklärung. O que falta à humanidade é esclarecimento, é que a humanidade possa se tornar mais racional. Quanto mais racional a humanidade for, mais próxima, mais pronta para o seu desenvolvimento, inclusive moral, ela vai estar. Só que o que a gente tem no século XX? Não é só um desvio da racionalidade, é a racionalidade sendo usada a serviço da morte. O campo de concentração ele não deixa de ser um símbolo do que é o desenvolvimento da razão instrumental lá, criticada pelos frankfurtianos. Essa ideia da racionalidade voltada para a dominação da natureza, para o aumento da produção e o desenvolvimento tecnológico, a razão técnica, ela o desenvolvimento dela leva à desumanização. Afinal, o que são os campos de concentração? São estruturas montadas para que você mate o maior número de pessoas no menor número de tempo e de uma forma muito impessoal. Porque afinal, eu coloco lá os prisioneiros, sei lá quantos cabiam na câmara de gás, taco ali as pastilhas, era pastilha, né, o Zyklon B, que era o gás que era usado, e em questão de minutos a pessoa morria, o grupo ali de pessoas morria. E aquele cara que estava matando, que jogava as pastilhas, ele não tinha contato. Porque isso foi criado, em grande parte, porque os soldados nazistas, num determinado momento,
já não tinham mais coragem, porque assim, matar uma pessoa, eu já comentei isso em algum vídeo, acho que deve ter sido nos vídeos de Segunda Guerra, mas se não foi, enfim, se for para vocês por sinal, a gente fica como revisão. Matar uma pessoa não deve ser fácil. Matar uma pessoa num momento de guerra, que você tá ali matando alguém, porque sei lá, porque aquele país é teu inimigo, deve ser pior ainda. Então, imagina as grandes matanças que se tinham durante o regime nazista. Então, para evitar esse tipo de situação, se construíram os campos de concentração. E aí a gente vai ter o campo de concentração de Auschwitz, que é o mais famoso deles. Aqui a gente tem o portal de entrada, né, a foto do portal de entrada, com a frase Arbeit macht frei, né, o trabalho liberta, para a gente ver como é bem essa ideia de que a razão instrumental, a razão voltada para o trabalho, ela acaba representando a morte. Ela acaba representando a desumanização. E a partir daí a desvalorização da vida. Isso mostra que aquela crença que os iluministas tinham de que a humanidade, quanto mais racional ela fosse, mais ela caminharia para o seu momento mais, né, para a solução dos seus problemas, ela se mostrou falha. E é essa análise que os frankfurtianos vão mostrar. Exatamente porque se priorizou a razão instrumental, mas deixou-se de lado a razão crítica, a razão humanitária. A gente não valoriza o ser humano. É dentro disso que eu vou ler o trecho, eu vou lendo e vou comentando o trecho do texto aí. A gente vai ler trechos, né, de um texto do Theodor Adorno chamado Educação após Auschwitz. O texto é de 1965, na verdade é uma palestra que ele proferiu em 1965, e o texto foi publicado em 1967. Então eu vou ler esse trecho, vou comentando, e basicamente o vídeo vai ser isso. Então, aconselho vocês a reverem lá os vídeos de Escola de Frankfurt, tem 2 vídeos, vou deixar então as referências aqui em cima. Aconselho vocês a reassistirem esses vídeos, né? E assistir esse vídeo aqui, que afinal espero que vocês estejam assistindo. Assistindo esse vídeo aqui, porque com isso a gente consegue encerrar, e com isso eu encerro essa parte de filosofia e educação. Aí, semana que vem a gente não tem vídeo, semana que vem tem um recesso aí que foi programado, e a gente volta em setembro. Então vamos lá. A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Essa primeira frase ela já marca bastante a ideia que o Adorno está defendendo. Então, ou seja, é o ápice da desumanização ter acontecido algo como Auschwitz. Uma fábrica da morte. Literalmente uma fábrica da morte. De tal modo, ela precede qualquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como, até hoje, mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda a monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas. Sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de consciência das pessoas. Aqui o Adorno ele mostra uma preocupação que é muito clara, não só dele, mas de vários pensadores no decorrer principalmente do pós-guerra, que é a possibilidade de algo tão terrível como Auschwitz, como o Holocausto, voltar a acontecer. Se a educação não se volta para isso, contudo, coisas desse tipo podem sim voltar a acontecer. Na Alemanha, eu sei que o texto é de 60 e poucos, como eu disse, 65. Então eu não sei como que estava na Alemanha nesse período. Do jeito que o Adorno coloca para a gente, dá a entender que não se tinha uma preocupação. Hoje, eu sei que na Alemanha toda a educação deles é voltada para marcar a consciência da população para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça. Né? Nem Auschwitz, nem o Holocausto, nem o nazismo. Então, assim,
os monumentos que foram daquela época são mantidos, as balas que foram colocadas, as marcas de bala em prédios públicos são mantidas. Tudo é buscando deixar vivo na memória do povo alemão o que aconteceu, exatamente para que não se repita. Né? Isso é bastante complicado quando a gente pensa no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma tendência a apagar a nossa história. Mas daqui a pouco a gente fala de Brasil. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie, mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram esta regressão. E isto que apavora. Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impele as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, culminaria em Auschwitz. Aqui, o que o Adorno está colocando para a gente? Tudo que levou socialmente a barbárie de Auschwitz está presente. É isso que ele está falando. Está ali muito presente e latente. Ele até fala, a regressão da barbárie. Na verdade, não é regressão, porque a barbárie já aconteceu e está aí. Ninguém está fazendo nada para evitar. Então, ou seja, ela está ainda presente. Isso é bastante preocupante quando a gente pensa muito na realidade brasileira. Vou falar, mas agora a gente começa a talvez falar um pouco do Brasil. A gente discute muito pouco na escola sobre a necessidade de não deixar novas barbáries acontecer. Né? Talvez aqui a gente nunca viveu algo como como Auschwitz. Mas assim, nunca viveu entre aspas. Quando a gente pensa, por exemplo, na escravidão, eu acho que é talvez o exemplo mais gritante na nossa civilização. O Brasil foi o país que por mais tempo teve trabalho escravo. Começou lá com a colonização, nós nos tornamos independentes, mas nós não acabamos com a escravidão. Nós fomos acabar com a escravidão, sei lá, 70 anos depois da independência. E as marcas da escravidão ainda existem. A gente vai falar no mês que vem sobre a questão do preconceito. As marcas da escravidão ainda existem. Né? Principalmente para a população negra, mas não só. Porque a gente tem a forma de ver o trabalhador está muito mais associada à escravidão do que ao trabalho livre, remunerado, enfim. Então isso tudo mostra como essa estrutura como um todo desumanizadora ela está presente. E a educação não dá conta disso. Um esquema sempre confirmado na história das perseguições é o de que a violência contra os fracos se dirige principalmente contra os que são considerados socialmente fracos, e ao mesmo tempo, seja isto verdade ou não, felizes. De uma perspectiva sociológica, eu ousaria acrescentar que nossa sociedade, ao mesmo tempo em que se integra cada vez mais, gera tendências de desagregação. Essas tendências encontram-se bastante desenvolvidas logo abaixo da superfície da vida civilizada e ordenada. O Adorno, conforme ele vai desenvolvendo esse texto, ele vai falando muito sobre a questão dos grupos que se formam na sociedade. Né? A gente pensar aí aqui para a gente fazer uma relação à ideia de gangue. A gente viu lá a questão das condutas massificadas, da conduta de massa. O nazifascismo, quando se estabeleceu, ele teve muito essa questão da conduta massificada. Fica como orientação, eu não sei se tem aqui no YouTube, eu vou até procurar, se tiver eu deixo a indicação aqui embaixo. Mas fica até como orientação, um filme que é muito válido para a gente entender isso, é um filme chamado A Onda, é um filme alemão. Parece que tem uma versão americana e uma versão alemã. Eu só assisti a versão alemã. É um filme muito interessante, porque tem essa questão, o pertencer a um grupo te leva a ter comportamentos que vai um pouco naquela ideia do comportamento de manada, que a gente até discutia lá no comecinho do ano passado. Então, ou seja, eu vou me vestir da mesma forma, E isso, perdendo a minha individualidade, eu corro um grande risco de
cair em atos violentos e tudo mais, que foi o que acabou levando o nazifascismo. É a base da construção do nazismo. Isso, de alguma forma, está presente nessa ideia que ele colocou ali no trecho anterior. Vamos dar sequência. A pressão geral dominante sobre tudo que é particular, os homens individualmente e as instituições singulares, têm uma tendência a destroçar o particular e individual juntamente com seu potencial de resistência. Junto com sua identidade e seu potencial de resistência, as pessoas perdem também suas qualidades, graças à qual têm a capacidade de se contrapor ao que em qualquer tempo novamente seduz ao crime. Talvez elas mal tenham condições de resistir quando lhes é ordenado pelas forças estabelecidas que repitam tudo de novo, desde que apenas seja em nome de quaisquer ideais de pouca ou nenhuma credibilidade. Eu vou seguir porque eu acho que isso aqui pega bem o que eu comentei anteriormente. Né? Perdi a individualidade, então eu não penso mais por mim, então eu também não questiono aquilo que é colocado como certo ou como errado. Lembro que durante o processo sobre Auschwitz, em um de seus acessos, o terrível Boger culminou num elogio à educação baseada na força e voltada à disciplina. Ela seria necessária para constituir o tipo de homem que lhe parecia adequado. Essa ideia educacional da severidade, em que, irrefletidamente, muitos podem até acreditar, esse 5 é porque eu copiei e colei e ficou aí, enfim, é totalmente equivocada. A ideia de que a virilidade consiste num grau máximo da capacidade de suportar dor de há muito se converteu em fachada de um masoquismo que, como mostrou a psicologia, se identifica com muita facilidade ao sadismo. O elogiado objetivo de ser duro de uma tal educação significa indiferença contra a dor em geral, no que inclusive nem se diferencia tanto a dor do outro e a dor de si próprio. Aqui, o Adorno está se servindo muito da psicologia. Né? A ideia de que eu vou ser formado, então ele usa o tal do Boger, eu não sei quem é, mas acredito que deve ter sido algum agente nazista, enfim, como base, né? O cara defendia que a educação tem que formar o homem para virilidade, para ser viril, para ser forte e tal. Uma ideia que também está muito presente atualmente. Isso, para ele, né, remonta a uma questão do sadomasoquismo, do masoquismo e do sadismo. Geralmente essas coisas estão muito associadas à questão sexual, mas não é isso. Né? É a questão do prazer da dor e, ao mesmo tempo, ter prazer em infligir a dor sobre o outro. Então, aqui ele está se usando muito da psicologia, lá do Freud, acho que muito do Lacan, que é um outro psicólogo que eu conheço quase nada, então também não vou me atrever a falar sobre isso, mas que eu sei que é alguém que fala, acho que um pouco dessa questão do sadomasoquismo. E, então, ou seja, está muito associado à questão sexual, né? Mas é uma ideia sexual que é sublimada na violência. Né? E aí você tem a construção de um homem violento. Esse processo de educação é exatamente o que o Adorno diz que não é educação, porque isso é educação para a barbárie. Né? E a nossa sociedade, como é uma sociedade patriarcal, machista, ela vai estar muito ligada a isso, que o homem tem que ser viril, tem que ser forte, tem que ser, enfim. E isso acaba gerando a questão da violência, do preconceito, da discriminação. Para a gente perceber como as coisas estão interligadas. Hoje a gente fala muito, né, de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, por causa dos movimentos feministas, dos movimentos femininos que buscam a paridade, questionar o patriarcado. Questionar o patriarcado é algo mais além, não é simplesmente questionar o poder do homem e tal, mas é como ver como essa ideia, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, como essa ideia de masculinidade tóxica, ela é a base para sistemas como o sistema nazista. Né? Então isso tudo é bastante bárbaro na sua essência. 4, 5, 6. Quem é severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros. Então, retomando um pouco o que a gente estava falando lá.
vingando-se da dor cujas manifestações precisou ocultar e reprimir. Tanto é necessário tornar consciente esse mecanismo, quanto se impõe a promoção de uma educação que não premia a dor e a capacidade de suportá-la, como acontecia antigamente. Dito de outro modo, a educação precisa levar a sério o que já de há muito é do conhecimento da filosofia, que o medo não deve ser reprimido. Quando o medo não é reprimido, quando nos permitimos ter realmente tanto medo quanto esta realidade exige, então, justamente por essa via, desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos deletérios do medo inconsciente e reprimido. Então, aqui mais uma vez ele está retomando lá as ideias do Freud, da psicologia. Se vem medo, o medo tem que ser colocado para fora. Né? Porque a ideia dessa masculinidade tóxica, como eu já disse, não gosto muito desse termo, eu vou usar aqui, que eu acho que fica claro para vocês também, ela é uma ideia de que o homem não pode ter medo, o homem não chora, enfim. Esses chavões que se tornaram presentes na nossa sociedade. Só que não ter medo, isso é repressão, isso é reprimir sentimento, isso gera trauma. E é isso que acaba estourando em violência, de acordo com a leitura que o Adorno está fazendo. No que diz respeito à consciência coisificada, além disto, é preciso examinar também a relação com a técnica, sem restringir-se a pequenos grupos. Então aqui já entra a questão da razão instrumental. Esta relação é tão ambígua quanto a do esporte, com que, aliás, tem afinidade. Por um lado, é certo que todas as épocas produzem personalidades, tipos de distribuição de energia psíquica de que necessitam socialmente. Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. Isso tem a sua racionalidade boa. Em seu plano mais restrito, elas serão menos influenciáveis, com as correspondentes consequências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a técnica, existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao véu tecnológico. Aqui, né, eu não peguei o texto todo, porque o texto é grande, são acho que 8 ou 9 páginas. Fica a indicação, se alguém quiser depois eu posso passar, mas vocês jogando no Google Educação após Auschwitz, vocês vão achar. O Adorno ele coloca as duas possibilidades da técnica da tecnologia. Tanto que ele fala, é interessante que ele fala de alguma forma ele fala de educação à distância. Ele fala da necessidade de usar a televisão, na época ele fala da televisão, para transmitir conhecimentos para grupos que de repente estejam em pontos mais inacessíveis e tal. Ele fala muito do interior, enfim. Da mesma forma que o Adorno está colocando que a tecnologia tem um lado positivo, porque pelo acesso de informação eu posso me tornar menos influenciável, ela tem um lado negativo, né? Que aí ele está ali falando do véu tecnológico, ele vai desenvolver isso no próximo ponto do texto. Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os meios e a técnica é um conceito de meios dirigidos à autoconservação da espécie humana. Aqui tem alguma coisa errada. Sinceramente, acho que tem alguma coisa errada. São fetichizados, porque os fins uma vida humana digna encontram-se encobertos e desconectados da consciência das pessoas. Afirmações gerais como estas são até convincentes, porém uma tal hipótese ainda é excessivamente abstrata. Não se sabe com certeza como se verifica a fetichização da técnica na psicologia individual dos indivíduos. Onde está o ponto de transição entre uma relação racional com ela e aquela supervalorização, que leva, em última análise, quem projeta um sistema ferroviário para conduzir as vítimas a Auschwitz com maior rapidez e fluência, a esquecer o que acontece com essas vítimas em Auschwitz. Além disso, seria necessário esclarecer quanto à possibilidade de haver um outro direcionamento para a fúria ocorrida em Auschwitz. Deixa eu dar uma paradinha. Então ele está falando que a técnica, exatamente por eu ter só a relação com a técnica, eu me desumanizo. Então, uma coisa é eu construir um trem para Auschwitz.
né? Porque eu tenho a possibilidade para isso. Só que nessa construção eu esqueço que aquele trem, né, uma linha de trem, uma ferrovia, está programada para levar milhões de pessoas para a morte, ou milhares de pessoas para a morte. Então, só fazer alguma coisa, porque eu tenho a possibilidade, não quer dizer que isso seja bom. É isso que o Adorno está colocando para a gente. Então ele coloca esse peso. O texto ali estava bastante estranho, eu não sei se foi na hora de copiar ou se o texto realmente está ali mal traduzido, né? Enfim. Mas deveria ter dado uma olhada antes, né? Enfim, não tiro o meu erro aqui da coisa, não. Mas de outra forma, o que o Adorno está querendo colocar é que assim, o fetiche da técnica, né? Fetiche é aquilo que ganha vida por si mesmo. O fetichismo, basicamente, é isso. É alguma coisa que ganha um valor em si, é algo que não tem valor, mas não tem um valor em si, mas acaba ganhando um valor maior do que ele realmente tem. Basicamente é isso. A técnica ela ganha um valor tão grande que se sobrepõe ao ser humano. É isso que o Adorno está colocando. Então, legal, temos a possibilidade de construir uma ferrovia. Mas para que vai ser usada essa ferrovia? Isso não importa. No caso, ele está colocando a ferrovia que vai para Auschwitz. Além disso, seria necessário esclarecer quanto à possibilidade de haver um outro direcionamento para a fúria ocorrida em Auschwitz. Amanhã pode ser a vez de um outro grupo que não os judeus. Por exemplo, os idosos, que escaparam por pouco no Terceiro Reich, ou os intelectuais, ou simplesmente alguns grupos divergentes. O clima, e quer enfatizar esta questão mais favorável a um tal ressurgimento, é o nacionalismo ressurgente. Ele é tão raivoso justamente porque nesta época de comunicações internacionais e de blocos supranacionais, já não é mais tão convicto, obrigando-se ao exagero desmesurado para convencer a si e aos outros que ainda tem sua substância. Aqui então ele vai falar da questão dos nacionalismos, né? Isso é muito forte na Europa, eu acho que aqui na América a relação acaba sendo um pouco outra, mas a gente também tem problemas com o nacionalismo. E eu acho que a questão dos grupos, isso é um problema muito sério. É triste quando a gente vê hoje, como a gente vê no Brasil, numa situação de polarização, muitas vezes se defende que esse ou aquele grupo tem que ser exterminado. Porque quando eu estou defendendo o extermínio de um grupo, na essência eu também estou defendendo o meu extermínio. Porque eu estou abrindo precedente. Se eu falo que homossexuais, que negros, que comunistas devem ser exterminados, nada impede de que amanhã o governo já tenha exterminado, comece a exterminar pessoas que são do seu lado. Aliás, é só a gente pegar o momento atual, o governo atual. Quantas pessoas não apoiaram o Bolsonaro para chegar na presidência? Muitas passaram a divergir dele. Muitas têm sofrido algum tipo de perseguição. Isso mostra como muitas vezes em ditadura, a gente não está vivendo uma ditadura. Ainda não está vivendo uma ditadura. Não sei para onde isso vai. Mas quando a gente tem ditaduras ou tem governos ditatoriais, há uma possibilidade muito grande de aqueles que apoiaram serem os primeiros a sofrerem perseguição. Né? Por isso é bastante complicado. Quando eu defendo que algum grupo tem que ser perseguido, tem que ser exterminado, eu também, na essência, posso estar assinando a possibilidade da minha perseguição, do meu grupo, ser perseguido, ser exterminado. E eu acho que para a gente encerrar esse vídeo, eu queria terminar com essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem de um dos cemitérios, eu não vou saber qual cemitério que é, mas enfim, das covas que foram feitas agora, nesses últimos meses, por causa das vítimas do Covid. No momento que eu estou gravando o vídeo, o Brasil está com 107 mil mortos. Queiramos ou não, gostemos ou não, é fato que estamos no segundo lugar de mortes por responsabilidade dos nossos governantes. E aqui eu vou ser muito sincero. Praticamente todos os nossos governantes têm sua responsabilidade. Porque não foram tomadas medidas que realmente buscassem se preocupar com a proteção, com a segurança dos indivíduos.
o Brasil não tomou medidas verdadeiras. A gente não teve quarentena. A gente teve um parco isolamento social. Que, infelizmente, inclusive, eu escuto falar que alunos meus estão saindo. É uma pena vocês estarem fazendo isso. Né? Não sei se aqueles que estão fazendo também estão assistindo meus vídeos. Mas é uma pena vocês estarem fazendo isso, porque com isso vocês colocam em risco não só as vidas de vocês, mas as vidas de outras pessoas. Mas isso mostra o quanto a gente está longe do que o Adorno colocou para a gente nesse texto. O quanto a questão da educação não atinge a formação de uma consciência realmente mais humanitária, que impeça grandes catástrofes. Podem até me dizer, mas 100 mil não se compara a 1 milhão. Concordo. Mas eu acho que não dá para a gente pensar em números nesse caso. A gente tem que pensar na catástrofe que é. 100 mil pessoas, 107 mil pessoas perderam a sua vida por causa de uma doença, mas também por falta de estrutura no país para segurar, para proteger essas vidas. Isso tudo poderia ter sido evitado. Se nós tivéssemos, no decorrer desses anos todos, pensado num projeto também educacional, não vou dizer que só educação, mas num projeto educacional que pudesse realmente formar uma mentalidade mais humanitária, talvez a gente não estaria nessa situação que a gente está. É meio para baixo o clima, mas eu termino esse vídeo com esse alerta, pensando na nossa situação atual.